Boa noite. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que alegria podermos nos reunir para celebrar o nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Que alegria poder receber cada um dos nossos irmãos, membros e visitantes. É maravilhoso podermos desfrutar daquilo que desfrutaremos na eternidade. Amém? Meus irmãos, só ajeitar aqui. As crianças podem passar para o tempo delas também, onde ouvirão do Evangelho. Na semana passada nós encerramos a série chamada As Doutrinas da Graça. E por enquanto, pelo menos hoje e o próximo final de semana, nós não pregaremos em série. Eu já quero adiantar aqui, se Deus permitir, próximo domingo nós estaremos recebendo em nossa igreja o pastor Bernardo, diretamente da Espanha. Ele já está no Brasil, e aí nós estamos conversando, e se tudo der certo, ele estará com nós no próximo domingo à noite. Amém? Meus irmãos, antes de nós entrarmos na pregação, eu quero fazer a indicação de um livro, que está lá na nossa livraria ali atrás, do Dr. John Stott. O nome do livro é Por que Sou Cristão? Sem dúvida é um dos melhores livros. Eu lembro que eu ganhei de presente esse livro, já tem alguns bons anos, foi um dos primeiros livros assim que eu fiz leitura, na fé reformada, de autores reformados, e o pastor John Stott parecia, com as suas palavras, estar falando diretamente para mim, contando da sua experiência também de conversão e do porquê ele era um cristão. Então nós recomendamos a leitura deste livro, amém? Doug, você põe lá para mim. Obrigado. Meus irmãos, vamos orar? Pedindo o direcionamento do Espírito Santo de Deus para esse nosso tempo de meditação na sua palavra. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é gracioso, bondoso. E se aqui nós estamos hoje é fruto da sua graça, da sua misericórdia. E agora, Pai, nesse momento nós queremos ouvir da sua palavra. Que o seu Espírito abra o nosso coração e entendimento, para compreendermos exatamente aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Que eu possa ser, não um empecilho, mas um instrumento seu, na vida dos meus irmãos, da tua igreja, para que possamos sair daqui edificados pela tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Recentemente, eu precisei ir à farmácia próxima da minha casa. E eu descobri que agora nessa farmácia tem um local dedicado a crianças. E o Mateus estava comigo. Confesso que a ida à farmácia era para ter sido breve. Mas quando o Mateus viu os brinquedos, a primeira coisa que ele fez foi tirar os calçados e correr diretamente para os brinquedos. Depois de alguns combinados, eu disse: filho, mais uma, 2 vezes, nós vamos, ok? E ele me olhou e disse: tá bom, papai. E ele foi as 2 vezes. E ele disse: eu quero ir de novo. Mas como a gente tem um pouco de paciência, ele foi indo. Até que estava ficando tarde, eu disse: filho, agora nós precisamos ir. E ele não queria sair de jeito nenhum. Então, eu precisei pegá-lo no colo. E os irmãos que têm filhos sabem que a situação não é nada fácil. Eu saí daquela farmácia com ele gritando, em desespero, e as pessoas me olhando. Eu disse: não, está tudo bem. A verdade é que, quando eu tirei o Mateus dos brinquedos, ele saiu completamente
frustrado, completamente decepcionado. A verdade é que todos nós passaremos em algum momento da vida por frustrações, quer sejam maiores ou menores. Todos nós passaremos. Mas a pergunta que nós fazemos é: ok, há pessoas que nos frustram, há situações que nos decepcionam, mas e quando a nossa frustração é com Deus? Será também que as nossas frustrações podem revelar aquilo que está em nosso coração? É sobre isso que nós falaremos nessa noite. Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias num livro bastante conhecido, livro do profeta Jonas. Nós veremos o capítulo 4 de Jonas. Os irmãos que estão na comunidade há mais tempo sabem que alguns anos atrás nós fizemos a exposição neste livro. Mas hoje nós veremos apenas o capítulo 4. Jonas, capítulo de número 4, faremos a leitura do capítulo todo. Obrigado, Leandro. Os irmãos encontraram? Amém? Assim está escrito: isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então, orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo eu fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora, tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato pela planta, muito feliz pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta, que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer que viver deste modo, disse ele. E Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito nada, ou feito alguma coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Nós conhecemos bem a história de Jonas, mas quero apenas lembrar o que aconteceu anteriormente ao capítulo 4. No capítulo 1, nós vemos o chamado de Deus a Jonas. E nós sabemos que Jonas tenta fugir de Deus. Mas para onde o profeta poderá fugir de um Deus que é onipresente? E em consequência da sua fuga, da sua
desobediência, Deus envia uma tempestade. Enquanto isso, no meio da tempestade, os marinheiros clamando aos seus deuses, em desespero eles começam a tirar as coisas ali do barco para aliviar o peso. Jonas está simplesmente dormindo. O texto diz que o capitão vai até Jonas e pede: Jonas, clame ao seu Deus. E os marinheiros, enquanto isso, tentavam descobrir de quem era a culpa e tiravam sortes para ver quem era o culpado. E a sorte recai sobre Jonas. A tempestade era em virtude da desobediência de Jonas. Então aqueles homens lançam Jonas no mar e logo após a tempestade se acalma. Jonas é lançado ao mar e diz o texto que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Capítulo 2, se você fizer essa leitura em casa, você verá que o capítulo inteiro ocorre aonde? Qual é o contexto do capítulo? Dentro de um peixe. E ali no capítulo 2, nós temos aquilo que chamamos de uma das orações mais lindas de toda a Escritura. Onde Jonas diz: em seu desespero, em meu desespero, eu clamei ao Senhor. E o Senhor respondeu. E no final da sua oração, ele termina dizendo: ao Senhor pertence a salvação. Capítulo 3, o Senhor agora dá uma nova chance a Jonas. E diz a Jonas para ele ir pregar de novo a Nínive, coisa que ele tinha tentado fugir antes. Só que diferentemente da primeira vez, agora Jonas obedece. Dentro do grande peixe, parece que algo mudou em Jonas. Conforme a sua oração, dava para ver que Jonas havia experimentado da graça de Deus. Portanto, agora ele deveria estar disposto a estender essa mesma graça aos ninivitas. O que acontece? Jonas vai a Nínive, só que ele prega apenas juízo para aquele povo. Ele aponta apenas a lei de que eles estavam condenados pelas suas maldades. No sermão de Jonas, não há nem um pingo de esperança e graça para aquele povo. Parece que Jonas era aquele profeta do caos, né? Ele sentia prazer em pregar somente sobre a ira. Todavia, Deus responde com misericórdia. Deus leva aquele povo mau, aquele povo perverso, ao arrependimento. Na missão de Deus a Jonas, talvez nós não encontremos outro missionário tão bem sucedido como ele. Ele é muito bem sucedido. O povo se arrepende, crê em Deus, proclama um jejum. Mas apesar do sucesso da missão, Jonas está completamente fracassado, frustrado com o resultado dela. É exatamente o que vemos no texto em que acabamos de ler. Então, quando nós entramos no capítulo 4, a primeira coisa que fica nítida neste retrato, neste texto, é o porquê Jonas está descontente. Qual é a causa da frustração de Jonas? Qual é o motivo do seu descontentamento? Versículos 1 a 5, nós vemos o que motivou Jonas a tentar fugir da presença de Deus. Lá no capítulo 1. E diante da sua indignação, da sua frustração, Jonas ora ao Senhor. Se você está familiarizado com o livro, você vai perceber que é a segunda vez que Jonas ora a Deus. Na primeira, Jonas está no abismo. Na primeira, Jonas parece que não tem perspectiva de vida. Jonas está diante da morte.
Então o Senhor o salva. Mas agora, parece que Jonas esqueceu da graça que havia recebido. Quando nós lemos o capítulo 4 de Jonas, essa cena nos lembra daquela parábola contada por Jesus, no Evangelho de Mateus, do credor incompassivo. Você lembra dela? É o retrato de Jonas. Um dos servos devia 10.000 talentos e não tinha como pagar a dívida. Ele pede perdão ao seu senhor e ele é perdoado. Mas quando ele sai da presença do seu senhor, ele encontra um outro homem que o deve. Um homem que devia 100 denários, uma dívida muito menor do que ele devia ao seu senhor. E o que ele faz? Esse homem que recém havia sido perdoado, pega o seu devedor pelo pescoço e manda: não prendam esse homem até que ele pague a sua dívida. Você nota alguma semelhança com Jonas? Jonas foi perdoado e salvo por Deus. Mas na hora de aceitar que Deus era misericordioso com aquele povo, para quem Jonas achava que não merecia o perdão de Deus, ele se frustra. E agora, na sua oração, Jonas mostra exatamente o motivo de não querer pregar aquele povo, o motivo que o levou a fugir do chamado de Deus a ele, o motivo que o levou à frustração. Versículo 2: então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo foi que eu fugi para Tarsis, porque eu sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Jonas sabia a fama daquele povo. Jonas sabia que os ninivitas eram inimigos de Israel. Para Jonas, aquele povo não merecia ser salvo, pois era um povo cruel, um povo violento, idólatra. Para Jonas, os ninivitas representavam a escória, simplesmente porque Jonas se achava mais merecedor do favor divino. Ele achava: não, eu mereço o perdão de Deus, mas agora aquele povo. Ainda bem que a salvação não depende de nós. Ainda bem que a salvação não depende de Jonas, mas a salvação depende de Deus. Inclusive, quando Deus quer que uma pessoa se converta, uma pessoa que nós às vezes não gostemos, Deus pode contrariar a sua vontade, e pode inclusive lhe usar como instrumento de propagação do Evangelho na vida dessa pessoa. A verdade é que Jonas está irado, e a razão da sua grande ira, da sua frustração, é porque Deus é bom, é porque Deus é misericordioso, é porque Deus é compassivo. Para Jonas, Deus deveria ser inflexível. Deus não poderia ter compaixão com o ímpio. Isso é tão sério que na continuação da sua oração, Jonas tenta ordenar a Deus, como se Deus estivesse sujeito à vontade de Jonas. Percebam, essa heresia da confissão positiva não é de hoje. Jonas diz a Deus no versículo 3: agora, tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Me mata, Senhor. A morte parece ser melhor do que ver aquele povo arrependido. Perceba aonde que a frustração de Jonas está o levando. Jonas está frustrado ao ponto de desejar a morte. Qual é o motivo de tudo isso?
Você já parou para se perguntar quais são os motivos das nossas frustrações? Bem, na verdade, a frustração de Jonas com Deus vem de uma visão elevada de si mesmo, vem da sua autojustificação. A frustração do profeta está apenas revelando o coração dele. Mesmo após ter sido salvo graciosamente do peixe, dentro do peixe, mesmo depois de ter experimentado da graça de Deus, se você observar, verá que Jonas ainda tem alguns ídolos no seu coração. Jonas ainda está prostrado a uns falsos deuses. Como assim? Imagine comigo. Jonas é um profeta enviado por Deus. E ele chega até Nínive e anuncia juízo contra aquele povo. Um dos ídolos do seu coração, qual é? É a sua reputação. Como ela iria ficar? Afinal, que tipo de profeta é Jonas, que anuncia que virá juízo, e o resultado é totalmente oposto. O resultado é arrependimento e Deus sendo misericordioso com aquele povo. Como que as pessoas olhariam para Jonas? Jonas está preocupado com a sua reputação. Outro ídolo do seu coração era a sua nação. Não que a nação não seja importante, mas para Jonas, a sua nação era mais importante do que os interesses de Deus. Nínive, arrependida, agradava a Deus, mas ameaçava os interesses nacionais de Israel. Afinal, a Assíria era uma nação terrorista. Jonas tinha essa preocupação, mas a vontade de Deus e o destino político de Israel precisam divergir. E Jonas não deixa dúvidas do qual ele escolheria. Mas outra coisa que nós observamos no texto, um outro ídolo de Jonas, é a sua própria vontade. Jonas queria ver o juízo de Deus contra aquele povo. Para Jonas, os seus interesses estão acima dos interesses de Deus. É por isso que ele pede a morte, porque ele teve a sua vontade frustrada. Seus ídolos derrubados. Eu sei que a vida de Jonas não é muito diferente da nossa. Não é mesmo? Constantemente nos frustramos quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Talvez você tenha se frustrado como Jonas, por simplesmente o seu planejamento, os seus planos, a sua vontade não ter saído como você desejava. As situações que você precisou enfrentar não saiu como você gostaria. E quando essas coisas acontecem, assim como Jonas, você e eu temos inúmeras justificativas de que a nossa vontade seria muito melhor até mesmo do que a vontade de Deus. Não é assim? Mas percebam como Deus é. Diante da indignação de Jonas, Deus começa a trabalhar em Jonas. Então no versículo 4, Deus pergunta a Jonas: Jonas, você acha certo ficar tão irado assim? Você acha certo se frustrar porque os seus planos não deram certo? Sabe o que Jonas faz? Veja a atitude dele no versículo 5. Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. Percebam que Deus fez uma pergunta a Jonas.
E Jonas agora deixa Deus no vácuo. Jonas não responde a pergunta que Deus havia feito a ele. Ele vai até um lugar para ver, quem sabe, o que Deus iria fazer contra Nínive. Ele estava esperando, Deus ainda vai mudar de ideia. Jonas tinha a esperança de que Deus não pouparia Nínive. Mas Deus é paciente com Jonas. Deus é paciente conosco. Deus está nos tratando, Deus está tratando Jonas. Mas observem como é o tratamento de Deus. No versículo 6, o Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou as suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. Percebam, Jonas ficou muito contente com isso que Deus fez para ele. Jonas estava alegre com aquilo que Deus havia acabado de fazer para Jonas. Percebam como as coisas estão mudando aqui. Jonas passou de um extremo a outro, da sua profunda frustração. Agora Jonas está saltando de alegria. Perceba como Jonas é. Ele se alegra quando é abençoado, mas ele se frustra quando os outros são. Muitas vezes somos assim também, não é mesmo? A gente consegue se alegrar pela planta que Deus fez crescer, mas a gente não consegue se alegrar quando Deus derrama a sua misericórdia com aqueles que erraram com a gente. Mas Deus trabalha na vida do profeta. Jonas simplesmente frustrado porque Deus não mandou juízo aos ninivitas, mas se alegra pela planta, e agora outra vez ele se frustrará de novo. Mas essa nova frustração agora é por conta de um juízo, o juízo de Deus. Versículo 7 e 8, no dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. De novo. Para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Percebam como é Jonas. Deus faz crescer uma planta, mas Deus manda juízo para a planta. Deus manda um vento soprar sobre Jonas. O que é isso? Deus estava tratando com a justiça própria de Jonas. E qual é a reação do profeta? Outra vez a reação dele é: eu quero morrer. Eu não quero mais viver dessa maneira. Percebam que Jonas é dramático. Tudo é ruim para ele. Você conhece alguém assim? Tudo, Jonas só vê o lado ruim das coisas. Jonas está querendo morrer por uma planta. Sabe o que é isso? Jonas é um exemplo claro de alguém que ama mais as coisas do que pessoas. Da primeira vez, Jonas se frustra porque Deus não destruiu os ninivitas. E agora, da segunda vez, ele se frustra porque Deus mandou destruir uma planta. Há uma inversão de valores na vida de Jonas. Então Deus faz a pergunta novamente a Jonas. Dessa vez o profeta responde. Versículos 9, 10 e 11. Deus perguntou a Jonas: você acha certo, Jonas, ficar tão irado por causa da planta? Que Jonas responde: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então Deus questiona novamente Jonas. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta
embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Deus apresenta a razão da sua misericórdia sobre os ninivitas. Enquanto Jonas tem compaixão da planta, Deus tem compaixão de Nínive e de Jonas. Deus diz ao profeta: ei, te liga, você tem compaixão de uma planta, embora você não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Deus está dizendo a Jonas: você só consegue ter compaixão das coisas que eu te dei. Esse é o complexo de Jonas, do egocentrismo. Se não tiver nada a ver com ele, ele não se interessa. Ele não consegue se alegrar com o que Deus está fazendo quando não é para ele. Os valores de Jonas estão centrados nele mesmo. A frustração dele não deveria ser com Deus. A frustração dele deveria ser com ele mesmo. Deus termina dizendo: acaso não deveria eu ter compaixão dessa grande cidade? Deus termina a conversa com Jonas, mostrando a Jonas que: Jonas, você só consegue amar coisas, plantas. Jonas, se você não consegue amar alguém que é igual a você, você também não consegue amar a Deus. A verdade é que, se você ama mais na sua vida, que aquilo que você mais ama na sua vida é uma coisa que Deus te deu, e não o próprio Deus, então você ainda não sabe o que é amar a Deus. É o que muitas pessoas fazem. Criamos deuses para nós mesmos. Não é assim? Pegamos coisas boas que Deus nos dá e colocamos num pedestal como os nossos ídolos. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, é bênção de Deus. Mas às vezes nós os idolatramos. Colocamos acima de Deus, acima de qualquer outra coisa. É um exemplo. Às vezes são com os recursos que o próprio Deus nos dá. Colocamos eles acima de todas as coisas. Porque ali pensamos que está a nossa segurança. Porque pensamos que ali está o nosso sentido de existência. Somos campeões em pegar coisas boas que Deus nos dá e nos prostrarmos a elas. É o que Jonas faz. Jonas ama mais as coisas que Deus havia lhe dado do que o próprio Deus. Acontece que a frustração de Jonas revela muito sobre o seu coração. Revela muito sobre o nosso coração. São o que as frustrações fazem. Revelar aquilo que às vezes está lá dentro, tão escondido. É claro que situações, pessoas, nos frustram muitas vezes. Mas e quando fazemos como Jonas e nos frustramos com Deus? Quando Deus faz diferente do que nós desejamos. Os momentos de frustrações, nós devemos pedir a Deus que Ele sonde o nosso coração e nos mostre os falsos ídolos que estamos prostrados. Nessa noite, se alguém se encontra passando por dias difíceis de frustração e desânimo, peça a Deus que Ele sonde o seu coração. Se pergunte: será que, assim como Jonas, a minha frustração se dá pelo fato de eu amar mais as coisas, mais as bênçãos de Deus, do que o próprio Deus? Se não formos capazes de amar a Deus, se não
amá-lo como lemos, como nosso irmão Gilmar leu no começo, o nosso amor pelas coisas será doentio. Porque iremos pegar essas coisas boas e iremos colocar em pé de igualdade com o próprio Deus. Jonas amou mais a planta do que o Deus que deu a planta. Por isso, peça a Deus para sondar o seu coração. Peça a Deus para revelar onde você tem colocado a sua satisfação. Assim no caso de Jonas, a nossa frustração, as nossas decepções, podem revelar muito bem aonde está o nosso coração. Podem revelar onde nós estamos depositando confiança e esperança. Meu irmão, que você reavalie também as suas prioridades. Pergunte a si mesmo se há algo que você ama tanto ao ponto de se frustrar quando ele é tirado ou ameaçado de tirar. Se olharmos para Jonas, Jonas valorizou mais o conforto da planta do que o propósito misericordioso de Deus. Uma outra coisa que Jonas esqueceu foi aquilo que Deus havia feito na vida dele. Meus irmãos, nós nos frustramos muitas vezes, pois esquecemos de onde Deus nos tirou e o que Ele fez e faz por nós. Quando esquecemos disso, às vezes somos tentados a viver uma vida com falta de contentamento. Nos frustramos porque aí quando as coisas não acontecem do nosso jeito, nós perdemos o rumo. Muitas vezes nós temos a síndrome de Jonas. E não adianta maquiarmos o nosso coração, achando que somos melhores que Jonas, que nunca ficaremos irritados com Deus. Basta chegar a hora em que o nosso coração deseja alguma coisa demais, e Deus simplesmente diz, não. É aí que nós veremos se somos muito diferentes de Jonas. Quando tudo vai bem, é uma maravilha, né? Mas e quando ouvimos o não de Deus? Quando os planos de Deus são diferentes dos nossos? Eu sei que às vezes as coisas não saem como desejamos. E assim como Jonas, nós dizemos, Deus, é melhor morrer do que viver assim. Por que eu vou continuar vivendo? Se eu não posso, os jovens, se eu não posso me casar com quem eu gostaria, se eu não posso fazer a faculdade que eu gostaria, que eu sempre sonhei, se a minha vida não é do jeito que eu gostaria, por que viver? Jonas estava frustrado com Deus, com a vida, com o rumo que as coisas estavam andando. Jonas pensava que as coisas deveriam ser diferentes. Ele achava que Deus deveria agir de modo diferente. Mas o que Jonas não conseguia entender é que Deus possui um tempo certo para todas as coisas. E que em todo tempo Deus está mostrando a sua graça, mesmo quando nós não conseguimos entender. Sabe por quê? Aos olhos humanos, os ninivitas deveriam sofrer. O livro de Naum, se você fizer a leitura desse livro, você vai ver como eles eram terríveis, idólatras, pagãos. Mas mesmo quando não entendemos o agir de Deus, mesmo quando Ele está agindo de forma contrária à nossa vontade, Deus continua a agir de modo gracioso. Meus irmãos, eu não sei se você sabe qual é o tema central do livro de Jonas, mas eu preciso dizer que o livro de Jonas
não é sobre Jonas. Como assim? O livro de Jonas é sobre Deus. O protagonista do livro não é Jonas, o protagonista é Deus. Sabe por quê? É Deus quem convoca o profeta, é Deus quem dá a missão ao profeta, é Deus quem envia a tempestade, é Deus quem envia o grande peixe, é Deus quem leva Jonas até Nínive, é Deus quem convence o coração dos ninivitas. Deus é o protagonista desse livro. Portanto, o que Deus espera que saibamos por meio do livro de Jonas é que Ele está no controle de tudo, Ele sabe de tudo, e tudo acontecerá conforme a sua justiça, conforme a sua graça e no seu tempo. E Ele espera que, sabendo disso, nós possamos glorificá-lo. Não apenas quando a sua resposta for aquilo que nós pedimos, mas também quando recebermos o oposto do que pedimos. Deus é bom e todo-poderoso, não se esqueça disso. Se Ele não nos dá algo, ou se Ele decide nos tirar algo, ainda que não entendamos, Ele faz para o nosso bem. Por isso mesmo que quando nos sentirmos frustrados, desanimados, abatidos, que mesmo assim nós possamos glorificar ao Senhor, cientes de que Ele é o nosso Pai, e Ele sabe muito bem o que está fazendo. Ele sabe, porque está nos dando o que pedimos, ou então negando aquilo que nós tanto gostaríamos. A verdade é que o Deus que nos salvou é o mesmo Deus que cuida de nós. O Deus que não deixa de ser amoroso por nos dizer não. O Deus que nos salvou está atento a cada detalhe, a cada passo, a cada segundo de nossa vida. Ele é um Pai, um Deus amoroso que age com compaixão e bondade. Meu irmão, que você não esqueça disso. Você não é o centro do coração de Jesus. Você não é o centro de Deus. Mas Deus é o protagonista da sua vida. E a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Mas por que nos frustramos? Porque queremos dizer a Deus o que Ele deve fazer. Porque achamos que a nossa vontade é melhor do que a vontade dEle. Não é assim? É ou não é difícil? Diante de um diagnóstico ruim, diante da perda de um ente tão querido, diante de uma situação financeira ruim, de uma crise, parece que nós, assim como Jonas, saberíamos melhor o que fazer do que Deus, não é mesmo? Mas a verdade é que não. Deus não erra. Deus não está sujeito a falhas. Mesmo que não entendamos a sua vontade, elas contribuem para o nosso bem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é isso? Todas as coisas que enfrentamos nos tornam mais semelhantes a Cristo, quer sejam boas, quer sejam ruins. Outra coisa, quando nós olhamos para a história de Jonas, é que Deus teve compaixão daquele povo. Sabe o que é isso? Às vezes nós queremos olhar como Jonas, né? Pô, Deus, tem que mandar juízo. Aquele povo era mau. Mas foi exatamente o que Deus fez conosco. Deus teve compaixão de nós, não nos dando o que merecíamos, mas nos deu o seu Filho, o seu perdão, a sua graça,
Ele nos deu o que nós não merecíamos. No final do livro, Deus repreende Jonas por pregar a uma cidade sem amar a cidade. É o que fazemos muitas vezes. Pregamos, mas não amamos o povo. Não amamos os que nos ouvem. O chamado de Deus a Jonas é um chamado a todos nós. Que chamado é esse? Que a gente ame o que Deus ama. Não é assim? Nós fomos alcançados por uma maravilhosa graça, sem merecimento. E agora todos nós somos chamados a pregar essa graça. Pois se aqueles que não conhecem a Cristo morrerem na condição que estão, estarão eternamente perdidos. E a única alternativa que eles têm é a cruz. E nós apontamos a direção. E a gente suplica que o Espírito Santo de Deus pegue a obra vicária de Cristo e aplique sobre o coração do homem e da mulher. Porque se o Espírito Santo não aplicar, não haverá salvação. Mas eu sei que assim como Jonas, ainda há teimosias em nós. Mas Deus vai nos mudar. Deus está nos tratando, trabalhando em nós. Pois sem santificação é impossível ver a Deus. A grande verdade do sucesso de Jonas é que nós também queremos ser bem-sucedidos na missão, não é mesmo? Mas antes de nós sermos missionários na vida dos outros, nós precisamos ser pregadores contra os nossos próprios pecados. Pregue para o coração dos outros, mas primeiro pregue contra a sua própria natureza, contra as suas frustrações, pois então você pregará com maior propriedade. Pregue aquilo que você vive. Amém? Que você ame mais ao Senhor do que as coisas que Ele te dá. Que você faça o nome dEle conhecido. Não para obter resultados ou pelo seu sucesso. Nada disso. Mas simplesmente porque você foi alcançado graciosamente. E agora você quer com que mais pessoas conheçam dessa graça. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos alcançou com a sua infinita bondade e graça. Eu sei que muitas vezes as nossas teimosias, as nossas frustrações, querem fazer com que vivamos a vida do nosso jeito, da nossa maneira, e pensamos que estamos certos, pensamos que a nossa vontade é sempre melhor. Mas Senhor, nós não queremos mais viver dessa maneira, nós queremos estar diante da Sua vontade, vivendo para a Sua vontade, para a glória do Seu nome. Não nos deixe mais viver por nós mesmos, mas ensina-nos a viver por Ti e para Ti somente. Nos ensina também a vivermos dessa graça e anunciá-la com fervor, com sabedoria, com graça, com bondade. Eu sei que muitas vezes nós queremos apenas pregar o juízo de Deus, mas essa é apenas uma parte do Teu Evangelho. Essa é apenas as más notícias de que todo homem está morto em seus delitos e pecados, de que todo homem não tem condição alguma de se achegar até Deus, e que não pode se salvar por si mesmo. Mas nós não apresentamos apenas as más notícias, nós apresentamos as boas notícias, de que o Filho de Deus veio a este mundo para salvar pecadores, para reconciliar homens pecadores com Deus, que Cristo veio para eficazmente salvar os seus eleitos. Cristo deve ser anunciado por nós, Cristo somente, não a nós, Senhor, mas a Tua glória para sempre. Amém. Amém, meus irmãos.